isso veio no mesmo dia em que os Estados Unidos aplicaram a lei Magnitsky aqui, a lei Magno Malta no Xandão, no Alexandre de Moraes, nosso ministro Alexandre de Moraes. Estados Unidos sancionam Moraes com lei Magnitsky usada pelo país para punir estrangeiros. O dispositivo foi criado para impor sanções econômicas a indivíduos acusados pela Casa Branca de violações graves contra os direitos humanos e é apelidado de pena de morte financeira. O governo Trump já havia ameaçado aplicar a lei contra Moraes. Então, tem duas coisas aqui, Calejão, antes de ler a notícia, que está muito claro, né? Nem o Eduardo, nem o Paulo Figueiredo, nem o governo Trump estão blefando. Eles estão cumprindo aquilo, né? Ô Beze, eu te diria que o Paulo Figueiredo e o próprio Eduardo Bolsonaro é o que em relações internacionais os caras chamam de free ride. Eles estão pegando carona num processo que, por uma conjuntura específica, uma combinação de fatores, foi ao encontro daquilo que eles estavam pleiteando. Mas nem de longe eles têm a força e a influência que eles querem fazer crer nesse sentido. Você entende? Se o vento mudar minimamente, em termos do que é interessante para o governo estadunidense, o pleito deles também cai. Entende o que eu estou falando? Não? Sim, a gente vai ver. Hoje temos uma sensitiva aqui que vai falar o que vai acontecer com Eduardo e Jair Bolsonaro e Donald Trump, tá? Muito importante aqui, é a notícia mais importante do dia. O governo de Donald Trump nos Estados Unidos sancionou nesta quarta-feira o ministro do STF, Alexandre de Moraes, com a lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Norte-Americano. Segundo o governo americano, todos os eventuais bens de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ele. O ministro também não pode realizar transação com cidadãos e empresas dos Estados Unidos, usando cartões de crédito de bandeira americana, por exemplo. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, mencionou diretamente uma suposta caça às bruxas, tendo o ex-presidente Jair Bolsonaro como alvo por parte do ministro. Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil. Ô, Beze, perdão te interromper, só um parênteses aí, porque isso é importantíssimo. Isso que você acabou de ler já é em si um flagrante delito ao direito internacional, porque você está assumindo num documento que você está usando uma função de comércio para tentar manipular a política doméstica do país. Sim. Então, assim, você imagina se esse cara vai mandar algo dessa monta para os Bin Salman, falando, não estamos gostando de como a monarquia saudita... Caralho, cara! Eles veem o Brasil como o quintal da casa deles, né? Eles não respeitam absolutamente nada do Brasil. Exato, pai. É uma ofensa, é um ultraje. Quem defende isso é um vagabundo, meu irmão. Você entende? É nojento. É tipo, tirar pra otário. É tipo falar, ó, vocês fica quietinho aí porque vocês são inferiores, seus merda. É o equivalente a isso. E continua aqui, né? Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, diz o comunicado, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos judicializados com motivação política, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará responsabilizando aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades de nossos cidadãos, afirma o secretário em comunicado. Cara, é uma tentativa muito clara mesmo de interferir na política nacional, no nosso regimento, em tudo. No último dia 18, o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, havia anunciado a revogação dos vistos americanos de ministros do STF e seus parentes, citando Moraes nominalmente. Para justificar a medida, o secretário americano citou o processo que corre no STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o tornou réu por tentativa de golpe de Estado após perder as eleições para Lula em 2022. Né? O que essa lei aqui pode causar? E o Brasil deve retaliar através do STF, através de quais órgãos, Calejão? Porque é uma lei que bloqueia, né, todos os bens que ele teria nos Estados Unidos, bloqueia os cartões, né, de crédito, porque são bandeiras
estadunidenses, Visa e Mastercard, que é o que todo mundo usa, tem American Express também, que eu não sei nem se existe ainda, sim, mas são bloqueios, assim, como diz a nota aqui, a notícia, é uma pena de morte financeira, né? Mas assim, sobretudo, já foi mais, Bezzi. Quanto mais unilateral, qual que é essa questão e por que um mundo multipolar é tão importante? Porque quanto mais unilateral for a coisa, mais refém você fica de um único ator. Então você imagina, num mundo que depende fundamentalmente do sistema financeiro estadunidense, sanção econômica é extremamente eficaz, esse tipo de coisa, Magnitsky Act, entendeu? Então assim, hoje já muito menos, porque você mesmo deu um exemplo. Existem outras instituições que podem oferecer esse serviço, crédito, o que quer que seja. Agora, o que é notável aí, cara, é que é a primeira vez que se aplica uma medida considerada tão radical, tão extrema, contra um ministro de uma corte suprema de um país, porque essa corte está desenvolvendo a sua função. Então você pode alegar que não, a gente entende que tem excesso, a gente não concorda disso com aquilo, tudo bem, aí é cada um, né, com a sua opinião. Agora, gringo não é sujeito de direito, Bezzi, no nosso país. O que equivale a dizer que você não tem, a tua voz não conta. Você não é um cidadão dessa república. Você não vota aqui, você não paga imposto aqui, você não dedica a tua vida diariamente aqui para construir esse país, entende? E isso não é uma questão de nacionalismo barato, é uma questão de como a nossa lei efetivamente está organizada. O Moraes já disse que não tem propriedade nos Estados Unidos, não acho que ele vai querer dar um rolê na Disney ou fazer enxoval em Miami, e acho que é um cara que deve estar se preparando para isso há algum tempo. Qual é o problema? Esses caras operam com o que se entende como sanção secundária, que eles começam a ameaçar as pessoas que eventualmente topariam oferecer o serviço, crédito, o que quer que seja. E aí isso tende a travar o mundo inteiro. Agora, é um caso tão único, Bezzi, tão singular nesse sentido, vamos ver como é que isso vai acontecer. O governo vai ter que responder, alguma resposta vai ter que ser dada, em cima de Big Tech, em cima de patente de remédio, muito provavelmente atacando os estados onde os republicanos são fortes para exercer função sobre o Donald Trump. Tem um conjunto de coisas que pode e deve ser adotado nas próximas horas ou dias, no máximo. Eu chutaria nas próximas horas. Mas o problema é que isso vai estabelecer essa tensão dinâmica a qual eu estava te dizendo. Ele vai colocar outra coisa, o governo brasileiro vai ter que colocar outra coisa, não existe um diálogo possível, e isso tende a escalar, sabe-se lá até onde, mano. Sabe lá o que pode acontecer um rompimento diplomático? No limite pode. E seria trágico isso, tá, para o Brasil, porque independentemente de qualquer coisa, o Brasil tem 200 anos de relação bilateral com os Estados Unidos. E você sabe o quão crítico eu sou, considerando os Estados Unidos, a atuação deles, sobretudo. Enfim, é isso, mano. Vamos ver. Mas o barato tende a ficar louco. Até porque a gente vê aqui já respostas do governo. Após sanção a Moraes, o governo Lula vê tentativa do governo Trump de escalar tensão e não negociar tarifas, né? Essa era uma notícia antes dos 50% anunciado agora, decretado e assinado pelo Donald Trump, né? Vamos ver como é que o governo brasileiro vai reagir a tudo isso. Quem sabe ainda hoje, na própria live, a gente tem uma resposta. Estão falando aqui, ó, o Bruno Blumetti falou, tem a Elo, Hipercard, Banri Compras, Alelo, tem a UnionPay também da China, né, que deve crescer exponencialmente aí nos próximos anos, né? Então, tem o Pix, dá para viver com o Pix, porra. Aqui a gente tem o Pix, caralho. Então, só falta os Estados Unidos querer tirar o Pix também, que é o que parece que está acontecendo, né? Não, eles foram explícitos com relação a isso. Exato. Eles verbalizaram isso dessa forma. Temos que acabar com essa afronta, né, contra as bandeiras de
cartão de crédito dos Estados Unidos. Exato, meteram essa. Assim, meteram essa, literalmente. Que loucura. Você acha que isso vai muito além do que da anistia ao Bolsonaro, né? Muito além. Cara, e assim, cada um tem a sua própria leitura. Tem gente que eu gosto muito, Bezi, que eu respeito muito, doutor na área, e que tem uma leitura diferente. Acha que a questão do Bolsonaro tem um peso maior do que o que eu atribuo. Tem algum peso? Eu acho que tem algum peso. Mas eu acho que, assim, o trumpismo instrumentalizou esse pleito bolsonarista nesse momento porque interessa atacar o Brasil, interessa atacar a posição dos BRICS, e eles estão desesperados para fazer a manutenção de um processo hegemônico que roda sobre unilateralismo. Tem que ter o Washington como ator quase que solitário do mundo. Tem que ser assim, a gente diz o que a gente vai fazer. Né? Isso. E não é nem só como protagonista, é como decisor da regra. É o cara que diz que, olha, a gente vai invadir o Iraque, e a Assembleia Geral diz não, e o Conselho de Segurança diz não, e eles invadem mesmo assim, foda-se. E não tem consequência. Então, não é à toa que o TPI expediu a prisão do Netanyahu e o Washington retaliou o tribunal, mano. Então, assim, aí não tem direito internacional que resista, né, Bez? Você há de concordar. Se existe um nível de dois pesos e duas medidas nesse ponto em que eu falo, ó, Bez, para esses aqui a regra não se aplica. Então, você pode imaginar que a regra não vai se aplicar para absolutamente ninguém, a não ser pela imposição da via da força. Aí tudo bem. Aí você não está dando muita alternativa e não pode chamar isso de projeto de civilização. Entende? Você está metendo goela abaixo da galera, que é isso que o Trump está fazendo com o mundo inteiro. Mundo inteiro. E o Brownie Mágico lembra que também tem essa peculiaridade acontecendo, né? Tudo isso é para encobrir o caso Epstein Files, Também, né? Também isso aqui tá pegando super mal ali na MAGA, nos Estados Unidos em geral, né? E ele não tá sabendo como controlar, né? Dizendo que tudo é fake news, que a assinatura é fake news, que os vídeos são fake news, né? Mas a gente sabe o seu passado, Donald Trump. 28 times. I never went to the island, but Larry Summers, I hear, went there. He was the head of Harvard. And many other people that are very big people. Nobody ever talks about them. I never had the privilege of going to his island. And I did turn it down, but a lot of people in Palm Beach were invited to his island. In one of my very good moments, I turned it down. I didn't want to go to his island. Tá bom. Tá, a gente vai fingir que acredita, viu, Donald Trump? Nunca tive o privilégio de ir para a ilha dele, tá bom. Tem provas, tem documentos, tem tudo, né? Tem tudo, os arquivos todos, né, que colocam ele na ilha do Epstein como parceiro, né, de broderagem, de tudo, né? Leme holandês e tudo mais, né? Sim, ô Bede, existe a especulação de que se talvez tenha um vídeo, entendeu? O que as pessoas não sabem direito se é boato ou se é fato, é que talvez tenha um vídeo dele transando, deles dois com uma menina de 14 anos, entendeu, mano? Então, assim, se isso for fato, acabou pro Trump, velho. Se aparecer um vídeo dele, se estourar na internet aí... Ele vai falar que é mentira. Sim, mas assim... mano... Boa sorte com isso aí. Boa sorte com isso aí também a essa altura, tá? Porque a própria base do MAGA, velho, tá cobrando muito nele, isso aí, sabe? E aí, pedofilia, convenhamos que não é um negócio trivial, tá, Beze? Não é tipo você tá sendo acusado de corrupção, deflect, mete umas mentirinhas ali, papapá, beleza. Pedofilia é foda, hein, velho? É um negócio assim que mesmo as pessoas que tendem a te apoiar ferrenhamente começam a questionar. E tá difícil dele escapar disso aí, cara. Porque aparentemente tem muita coisa. Você vê que o argumento... Você percebeu a natureza do argumento do cara?
It was Marco Bezzi. Não, quem? Não, Marco Bezzi, Bill Clinton, man. Não vem comigo. Não, nunca nem foi o Clinton, foi 30 vezes. Você vê que assim, ficou ruim, né?